Existem certos valores no seu código que não vão precisar mudar. Como assim? Né? São valores constantes. Quer ver um exemplo de valores que, se você expressar no seu código, provavelmente não vão mudar? Um exemplo é a data do seu nascimento. O dia do seu nascimento, o mês do seu nascimento, o ano do seu nascimento não mudam. Não é verdade? Então, ao contrário do ano atual, que pode mudar ano que vem, data do seu nascimento não muda. Para declarar no seu código valores que não mudam, você precisa usar a palavra-chave const. Const é uma abreviação de constante. Olha só, eu vou remover da linha 2 em diante, para a gente focar aqui. Você vai vir aqui embaixo e declarar const, tá? Às vezes, você vai ver eu ou outras pessoas chamando const de variável. Isso é normal, tá? Vai acontecer. Sabe aquela sua avó que vai falar o nome de um neto e fala do outro? Ah, é o Rodrigo, não é o Roger, não. É o Vinícius, sabe? Quando dá tilt. É assim, isso acontece, tá? Quando a gente vai... Às vezes pode ter só variável no código e eu vou chamar... Desculpa, só constante no código eu vou chamar de variável. Isso é normal, tá? Releve isso. Mas, a parada é a seguinte. Eu quero atribuir para essa const o ano do meu nascimento, né? E aí, a forma de declarar é exatamente igual let, uma variável, só que dessa vez você vai estar declarando uma constante, porque você está usando a palavra-chave const aqui. Se você quer atribuir para essa constante o ano do seu nascimento, você pode vir e inserir ano nascimento, tá? Ano do seu nascimento. Então aqui você está declarando uma constante com o nome ano nascimento, que vai receber o ano do seu nascimento, tá? Então, da mesma forma que você atribui valor para var e let, na declaração de uma constante você pode atribuir valor para ela, tá bom? E aí, agora que a gente tem essa constante, você pode exibir o valor dela no console, por exemplo, console.log ano nascimento, e está aqui o valor que ela armazena. Mas olha como fica mais fácil ler e entender a operação para obter a sua idade agora. Como que a gente faz isso usando as variáveis que a gente declarou? Ano atual menos ano nascimento. Não fica bem mais fácil identificar o que está acontecendo aqui, ao invés de só ler números? Porque não é possível reatribuir o valor de uma constante. Tá? Não é possível reatribuir valor de uma constante. Meio que. Mais à frente eu vou falar alguns casos de exceção para isso, tá? Que é quando você atribui objetos para uma constante, seja esse objeto um objeto literal ou um array, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas, na teoria, não é possível reatribuir valor de uma constante. Ou seja, se você vier aqui embaixo e quiser reatribuir o valor da let ano atual, você pode fazer ano atual recebe, por exemplo, 2024. Se você exibir ano atual aqui no console, você vai ver que ela agora está armazenando o valor 2024, né? Agora, se eu quiser reatribuir um valor para uma const, não é possível, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma const ano nascimento.
recebe 1988. Né? Se a gente tentar mudar o valor de uma const, inserir aqui ano, nascimento, vou até comentar, só comentar isso aqui, mas vou comentar, não vou tentar exibir. E olha só, ele está me dizendo aqui, type error não capturado, atribuição para variável constante. Ou seja, aqui na linha 5, como ele está dizendo aqui do ladinho, ele está dizendo que na linha 5 eu estou tentando atribuir um valor para uma constante, reatribuir um valor para uma constante. Isso não é possível, porque senão não seria constante, seria variável. Então, quando você declara um identificador no seu código com a palavra-chave const, como foi declarado aqui na linha 2, você não pode reatribuir esse valor. Se precisa ter reatribuição, não seria uma constante, seria uma variável. E aí você poderia criar essa variável aqui com let, por exemplo. Let, ano nascimento, é inicializada com 1988, e aqui embaixo a gente está mudando o valor dela. Se você salvar esse código, agora sim ele funciona com a reatribuição. Tá bom? Aí vem a dúvida, né? Antes eu mostrei que existem duas formas de declarar variáveis em JavaScript, que são através das palavras-chave var e let, e que você sempre deve preferir let. Por quê? Porque let é mais moderno e não tem problemas de escopo que a palavra-chave var tem. A gente não falou sobre escopo ainda, a gente vai ver isso. Eu só estou te mencionando isso aqui para você já ficar ciente que esse tipo de coisa existe, tá? E que você sempre deve preferir declarar suas variáveis com let ao invés de var, se precisarem ser variáveis. Fechou? Agora, constante versus variável, né? Qual que você deve preferir declarar? Você deve preferir ter no seu código constante ou variável? Bom, sempre que possível, você deve usar const. Sempre que possível. Por quê? Você não vai entender isso totalmente agora, porque você está no início, mas eu já vou te recomendar aqui, já vou te fazer a recomendação para você começar do jeito certo. Seu código fica mais previsível, ou vai tender a ficar mais previsível, quando você usar const ao invés de let. Isto é, quando você não fizer reatribuições no seu código. Código previsível é sinônimo de código mais saudável, no longo prazo. É mais difícil, bem mais difícil, você ficar rastreando na sua aplicação, no seu código, cada vez que uma variável é modificada, muda o valor dela, do que se você conseguir declarar tudo com const e não mudar os valores das variáveis. No caso, elas seriam constantes, tá? E novamente, isso é uma sementinha que eu estou plantando de algo que vai ficar mais intenso lá na frente, que a gente vai abordar ainda. E aí você pensa, Roger, tá bom, mas nesse código que a gente está vendo aí, por exemplo, né? Como que seria usar só const aí nesse caso? E vão ter vários casos assim, tá? Vão ter vários casos em que você vai tender a achar que usar const não vai ser possível. Mas é possível. A maioria das vezes é possível. Porque nem sempre você precisa fazer reatribuição. Ao invés de reatribuir, você usa const e cria um novo identificador. Como assim? Você deixa o valor original intacto e cria um novo. É o princípio da imutabilidade. Novamente, é só para você ficar consciente que isso existe, eu vou mostrar aqui, e mais à frente a gente vai intensificar isso. Tá? Const, ano atual, nada mudou, porque não existe reatribuição de ano atual aqui nesse código. Const, ano nascimento, aqui já vai mudar. Por quê? Porque
novamente aquela mensagem de erro, né? Eu estou tentando reatribuir um valor para uma constante. Isso não é possível, porque aí não seria constante, seria variável. Se fosse variável, teria que ser let. Só que, ao invés de reatribuir este valor para a const ano-nascimento, você pode deixar ela intacta no seu código, você pode deixar ano-nascimento intacto no seu código e fazer aqui embaixo, por exemplo, uma const novo ano-nascimento. Obviamente isso aqui não faz sentido, né? Não tem como você ter um novo ano de nascimento. Eu só estou dando um exemplo, tá? Novo ano nascimento. Vamos colocar aqui 1989, né? E aí, salvou, tá aqui. Se você exibir o valor de novo ano nascimento no console, tá aqui. Tá? Novo ano nascimento, recebeu 1989. Ou seja, ao invés de modificar declarar ano nascimento como let e fazer uma reatribuição, eu criei um novo valor no meu código, né? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó, ano nascimento mais um, que vai dar 1989 do mesmo jeito. Sacou a ideia? Então, ao invés de reatribuir, declarar isso aqui como let e reatribuir esse valor, você pode declarar como const, e aí, ao invés de mudar o valor original, você cria um novo valor. Sacou a ideia? De um caso em que você vai tender a achar que deve usar let, mas não é necessário. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de imutabilidade. Idade também pode ser uma const. Idade pode ser uma const. E aí, se eu quiser ter uma nova idade, ao invés de modificar a let idade, eu crio uma const. Const nova idade, que recebe o valor da idade atual. Aliás, não é isso não. Ano atual menos novo ano de nascimento, por exemplo, tá? Que é essa const que a gente declarou aqui. E aí aqui eu posso exibir nova idade. Tá? Novo ano de nascimento mais um. Beleza. Sacaram a ideia? Marcos Lage, mas se eu criar várias consts não aumentaria o consumo de memória? Excelente pergunta, Marcos. Aumentaria infimamente. Tá? Hoje, qual que é o mínimo de memória que você tem em um computador para rodar código JavaScript? Vamos pôr aí 4 GB no mínimo? Cara, 4 GB é muita coisa. Tá? Então, essa preocupação com aumento de memória, ela não faz sentido. Tá? Você vai sim alocar um pouco mais de memória, mas não é nada preocupante. É uma coisa tão ínfima que, no fim das contas, não vai fazer diferença.